sabia que a cada 10 segundos, 2 pessoas desenvolvem diabetes no mundo? Há uma grande chance de você conhecer alguém com diabetes, uma doença crônica e cada vez mais rotineira. A hiperglicemia, ou aumento de açúcar no sangue, é um dos sintomas mais comuns da diabetes sem controle. O próprio nome diabetes mellitus significa urina doce e vem da Grécia Antiga, quando os médicos experimentavam a urina do próprio paciente como parte do diagnóstico. Aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo sofrem com a diabetes e cerca de 12% da população no Brasil. Estima-se que metade da população diabética desconhece sua própria condição. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é diabetes? O que acontece com a pessoa que tem a diabetes do tipo 1? Por que elas devem tomar insulina? Aliás, o que é insulina e como ela age no nosso corpo? Se eu sei que é diabetes, não. Não, porque falta de informação também, não divulga muito. A gente fica sem saber a situação que acontece sobre a diabetes. Porque essa doença é grave, mata muita gente. Não sei nem a quantidade de pessoas que morrem no ano, mas eu sei que mata muito. Não, eu sou a luz das estrelas. Sobre diabetes, eu não sei muito sobre diabetes, informar vocês o que representa realmente diabetes, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. E quem tem, eu acho que tem que se cuidar. O que eu sei sobre diabetes? Bom, eu sei que a diabetes é provocada por uma queda de um hormônio, né, insulina, que ele age tirando o açúcar do sangue, o excesso de açúcar do sangue. Eu não tenho assim nem o que dizer em relação a isso, que eu não conheço, não tenho nem informação para isso. Para me falar para vocês, eu teria que pesquisar um pouco. Bem-vindo ao Jornal Nacional, gente. Eu não sei nada de diabetes, não. Diabetes, sei pouco sobre diabetes. Sei que é uma doença que pode amputar membros do corpo. E tem que se cuidar, dá para prolongar o longo dia de vida, um pouco na terra. Quer dizer, o que eu acho, pelo que eu conheço, é que no caso quem consome muito a parte do açúcar, então temos que evitar o máximo possível essa parte de açúcar, entendeu? É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que, se cuidada, é tratável. A gente consegue viver muito bem, né, desde quando a gente siga as ordens médicas. Não comer muito açúcar, fazer uma alimentação saudável, fazer caminhadas ou algum exercício físico. E é isso. Quando o filho é diabético, ele já vem dos pais, que eu vou dizer, chama-se hereditário. A insulina é o remédio, né? Agora não tem só a insulina como preparada da farmácia, a droga, mas também a folha da insulina, né? Olá! Diabetes é uma doença causada pela insuficiência do pâncreas, não é isso? O pâncreas fica de que lado, gente? Eu não sei não. Podia falar mais sobre isso? Não sei nada sobre a questão de diabetes. Se eu sei que é diabetes, não. Não, eu não sei muito sobre diabetes. Não sei. Não sei muito. Dá pra notar que a galera anda meio perdida ainda no assunto, né? Mas se você tá por dentro do assunto, topa responder essas perguntas com a gente? Então vamos! O corpo humano é um organismo complexo, que precisa de energia para o seu funcionamento. Esta energia é obtida, preferencialmente, através da glicose. Ao ingerirmos um alimento, a sua degradação já começa na boca, através de enzimas presentes na saliva. Da boca, o alimento passa pelo esôfago, até chegar no estômago. Em seguida atinge o duodeno, onde mais enzimas continuarão a degradação de moléculas complexas em glicose. Estas moléculas de glicose são transportadas da luz do duodeno para as células do epitélio intestinal, até chegarem na corrente sanguínea. Esse transporte é feito por proteínas específicas presentes nas membranas das células epiteliais. Situado próximo ao duodeno está um órgão muito importante, o pâncreas. Se olharmos o pâncreas mais de perto,
veremos que este órgão é altamente vascularizado, garantindo amplo suprimento de sangue às estruturas denominadas ilhotas de Langerhans. As ilhotas são compostas por diferentes tipos celulares, entre elas as células beta, que são aquelas que sintetizam a hormônio insulina. Vamos mergulhar nas ilhotas para ver de perto o que acontece quando ocorre um aumento da glicose no sangue. Observe que nessa situação as células beta liberam a insulina armazenada. Agora estamos dentro de um vaso, onde hemácias e outras células estão sendo transportadas pelo sangue. Repare que a insulina cai na circulação. Como a insulina é um peptídeo solúvel em água, ela pode viajar livremente pela corrente sanguínea, até chegar aos seus alvos celulares. No estado de hiperglicemia, uma grande quantidade de glicose, representada por estas bolinhas amarelas, alcança as células. Como a glicose é uma molécula relativamente grande e polar, ela não é capaz de atravessar a membrana plasmática diretamente. Para que a glicose consiga entrar nas células, é necessário que ocorra um estímulo adequado. É aí que a insulina entra em ação. Acompanhe. Bem, na membrana de nossas células existem proteínas conhecidas como receptores. Agora, você está vendo o receptor de insulina. Esse receptor é formado por duas partes, conhecidas como subunidades. A subunidade alfa é a parte que você está vendo, e que fica voltada para fora da célula. Ela tem um formato que se encaixa perfeitamente na insulina, como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. Quando ocorre essa ligação da insulina com seu receptor, a parte do receptor que se encontra dentro da célula, a subunidade beta, é ativada. Quando este receptor é ativado pela insulina, ele desencadeia uma série de eventos bioquímicos dentro da célula. Vamos ver um desses eventos? Agora, você está vendo uma vesícula localizada no interior da célula. Observe que em sua membrana existem diversas proteínas, conhecidas como GLUT4. Esta vesícula armazena GLUT4 no interior da célula até que a célula seja estimulada por insulina. Veja agora o que acontece. Um dos eventos provocados pelo receptor da insulina ativado é fazer com que essas vesículas se movimentem em direção à superfície celular, até se fundirem com a membrana da célula. Após a fusão, vemos como ficou a membrana da célula. Observem que essa membrana ficou repleta dessas proteínas transportadoras. Esses glúteos funcionam como portões que atravessam a membrana, permitindo a passagem da glicose para dentro da célula. Assim, a grande quantidade de glicose presente no sangue passa para dentro da célula, já que a quantidade de transportadores de glicose na membrana aumentou por ação da insulina. Esta é uma das maneiras pela qual a insulina promove a diminuição do açúcar no sangue. Mas e agora? Toda essa glicose que entrou na célula, ela é usada para quê? No citoplasma, dependendo do tipo de célula, ela pode ser utilizada para a síntese de moléculas de reserva energética, como a gordura ou o glicogênio. Também pode ser diretamente usada em uma via metabólica para a obtenção de energia. Produtos desta via podem ainda ser encaminhados para a mitocôndria. Com isso, ainda mais ATP é produzido na mitocôndria, o que nos dará energia para exercermos nossas atividades no dia a dia. Vejam que no diabético, a glicose continua circulando na corrente sanguínea. No entanto, a insulina já não é mais lançada pelo pâncreas na circulação. Por quê? O que será que aconteceu? Para responder esta pergunta, vamos dar um mergulho no pâncreas de uma pessoa com diabetes tipo 1 e ver o que está acontecendo lá dentro. O sistema imunológico, que deveria proteger o organismo, pode passar a se comportar de uma forma anormal, atacando as células do pâncreas num fenômeno conhecido como doença autoimune. Vejam que por conta disso, as células que secretam insulina estão mudando de forma, pois estão sofrendo morte celular. Essa lesão é irreversível. A capacidade desse pâncreas de produzir insulina está comprometida. O que ocorre então com a glicemia desses indivíduos? Você deve se lembrar que é a insulina que dá o sinal para as células enviarem muitos dos seus transportadores de glicose para as suas membranas. Assim, sem insulina, a glicose presente na corrente sanguínea vai ter mais dificuldade para entrar nas células.
e isso faz com que as moléculas de glicose acabem se acumulando no sangue. Instala-se assim um quadro de hiperglicemia.